Um belo episódio e bem trajado, viu? Pra você que fala que eu não gosto do Ronaldinho, tá aqui, ó, chupa, meu amigo. Essa camisa, inclusive, eu já pedi ali pro figurino que eu vou levar pra mim. É roubo. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? A se inscrever no canal da TNT Esporte, dar um like, dar um dislike, compartilhar o conteúdo onde você quiser. Rumo aos 11 milhões de inscritos, é isso? Bate esse ano ainda, será? 11 milha? Tá aí com quanto? 10.400, né? Então é 10.500, né? Metade. Entre 400 e 500. 450. Então é isso aí. Seguinte, nós estamos antenados às redes sociais. Por mais absurda que seja a vida online, de vez em quando elas soltam as coisas interessantes, como o tema deste Polêmicas Vazias, Neymar ou Griezmann. Quem seria maior pro futebol? E aí um aviso para o nosso amigo Birajara. O Birajara, que está sentado nesse momento em algum boteco ali de Vila Isabel, ou então, por exemplo, ali do Mucuripe, de onde eu vim, né, em Fortaleza, ou pode ser que ele esteja ali no Bexiga, em São Paulo. O Birajara, este programa é maior, não é melhor, tá? Porque melhor é poupa tempo. Não tem discussão. O Neymar é muito melhor que o Griezmann. Pronto, acabou o programa. Mas não é isso. A gente vai discutir sobre relevância, impacto, memória nas pessoas. Tem debate, porque eu vejo isso aqui na internet direto. A galera, assim, a cada gol do Griezmann Já está na hora de discutir se o Griezmann não é maior que o Neymar, né? O Griezmann já não é maior que o Neymar? O tempo dirá. O tempo inocentou o Griezmann. E por aí vai essas coisinhas de internet que os jovens compreendem. Então, para chegar no maior, a gente também vai precisar falar de feitos do melhor e feitos do talento, do impacto, da coisinha que fica na memória, né, de como mexe com as pessoas e por aí vai. Porque não é só título, não são só os números, é um emaranhado de argumentos. O Polêmicas Vazias, ele já deixou de ser uma numeralha faz tempo, né? E agora o Polêmicas React já tá no ar? Ou a gente não botou ainda no ar? Mas eu já posso falar dele, né? Vem uma novidade aí, que sou eu reagindo aos Polêmicas Vazias do passado. Com preguiça de fazer novos, a gente resolveu fazer o quê? Reagir aos polêmicas, alguns legais, e ver se eu concordo ou se eu discordo. Eu já fiz alguns, a gente fez uns pilotos aí, testou. Tinha muita opinião idiota, mas tinha muita opinião legal. Mas vamos lá. Neymar, 717 jogos na carreira, 439 gols e 249 assistências. Bons números, tá? Bons números. Antoine Griezmann, os dois são da mesma geração, tá? Eles têm praticamente a mesma idade. Os dois subiram no mesmo ano pro profissional e realmente começaram a aparecer também no mesmo ano. É verdade que o Neymar, quando surgiu, ele já surgiu mais falado, existia uma ansiedade maior para ver o Neymar. O Neymar, ele gerou mais burburinho na base, né? O Griezmann, ele sobe ali na Real Sociedade e tem um tempinho ainda para ele conseguir maturar e tal, né? Ele, quando chega no Atlético de Madrid, por exemplo, fica um pouco no banco. É rápido também, mas depois, quando começa a jogar, a coisa ela é muito rápida. O Antoine Griezmann está entre os grandes jogadores da história do Atlético de Madrid e já é o maior artilheiro da história do clube, né? A mesma coisa vale para a seleção francesa. O Griezmann é dos grandes jogadores da história recente da França. Mas vamos lá. O Griezmann tem 801 jogos na carreira, 306 gols, 116 assistências, né? Ou seja, ele perde em muito nos números pro Neymar e jogou mais, né? O Neymar teve muita lesão. De novo, são caras da mesma geração que subiram juntos, praticamente no mesmo ano, 2009, pro profissional, mas um tem quase 100 jogos a mais que o outro, porque o Griezmann, ele tá muito disponível, né? Ele é um jogador muito coletivo. E talvez, assim, o tempo, a insistência do Griezmann em estar sempre presente e estar sempre disponível foi fazendo as pessoas olharem para o Griezmann e falar, eu acho que esse cara é injustiçado, ele deveria ser mais valorizado. E de fato eu acho que o Griezmann, às vezes na conversa de grandes jogadores da sua geração, ele acaba ficando um pouco à parte, né? Porque ele é menos espetaculoso, porque ele é menos artilheiro de uma maneira geral, eu vou chegar já nesses números, ele é menos performático, inclusive às vezes ficando como coadjuvante para outros brilharem. Isso acontece na seleção da França, que muitas vezes ele é o melhor jogador em campo, mas os holofotes vão todos pro Mbappé. Na Copa de 2018, para mim, evidentemente, o Griezmann foi o melhor jogador da França e um dos melhores da Copa. E muita gente ficava falando, mas olha que Copa do Mbappé, mas o Mbappé jogou uma barbaridade, mas o Mbappé não jogou. Realmente, para quem tava jogando a primeira Copa, o Mbappé teve muito impacto, mas o Griezmann foi muito mais jogador do que ele na Copa de 18. E isso, em parte, se repetiu na de 22 também. O Griezmann jogou muito na Copa de 2022. Inclusive, até a final, ele era apontado como o melhor jogador da França, mas aí vem a final, aí acaba, né? Hoje não dá pra você ter essa opinião cult de que o melhor jogador da França foi o Griezmann, porque depois do que fez na final o Mbappé, acabou-se. Vamos lá, gols em finais. O Neymar tem 21 gols em finais. 21 gols em finais. É assim, 5 vezes o que tem o Griezmann. É muita coisa a mais, assim, o número do Griezmann chega a ser irrisório. Títulos na carreira, 28 do Neymar, 7 do Griezmann.
28-7. Artilharias, o Neymar tem 7 na carreira, incluindo aí Libertadores e Champions. O Griezmann tem uma, que é a Euro. Inclusive a sequência de jogos, a sequência dele em seleção é sacanagem, porque ele joga muito na Euro 2016, ele joga muito na Copa de 2018, ele joga muito na Nations e joga muito na Copa de 2022. O Griezmann praticamente não joga mal pela seleção, a verdade é essa. E praticamente não joga mal pelo Atlético de Madrid. O Neymar, ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. E por que isso é relevante? Porque a gente tá falando da maior seleção do mundo, da maior grife do futebol de seleções do planeta. E o Neymar, historicamente, goste você ou não, ele é o maior artilheiro da maior seleção do planeta, deixando para trás caras como Ronaldo, Romário, Zico e Pelé. Portanto, isso é importante. E além disso, ele é o maior assistente da história da seleção. Ah, mas não ganhou o título. Ah, mas não ganhou o que poderia. Ok, a gente tá falando aqui de uma construção geral da figura do jogador. O Antoine Griezmann já é campeão do mundo e já é campeão da Nations League e foi vice-campeão da Euro. Portanto, assim, ele é muito grande também para a seleção francesa, mas ainda não está no topo da artilharia, nem está no topo dos vencedores, mas está caminhando para estar lá. Vamos lá. O Neymar, ele é o brasileiro mais vezes indicado a melhor do mundo. Um país que teve Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Kaká, Rivaldo, uma porrada de gente. O Neymar foi o brasileiro mais vezes indicado ao melhor do mundo. E o brasileiro que mais vezes ficou entre os 10 na premiação. E aí a gente tá falando de 10 vezes indicado e de 9 vezes entre os 10. Isso vale pro FIFA The Best e vale pra Bola de Ouro. Portanto, a gente tá falando de um cara que corriqueiramente era apontado como um dos melhores jogadores do planeta. O Griezmann tem menos indicações que o Neymar e passa longe de ser o francês com mais indicações. Ele é o brasileiro com mais gols e assistências na história da Liga dos Campeões da Europa. Tem um título e tem uma final e algumas atuações muito marcantes e históricas, como a atuação do 6-1, que não é um título, mas fica na memória das pessoas. Quando você conversa sobre grandes atuações da história da Champions, obrigatoriamente aquela vai aparecer. O Griezmann, nesse ponto, vai ficar devendo. Inclusive, o Griezmann teve a chance de ser campeão da Champions. Lembrando, ele não estava naquela final em 14, tá? O Griezmann, nem campeão espanhol pelo Atlético ele é, porque quando ele chega, o Atlético tinha sido campeão antes. Quando ele sai pro Barcelona, o Atlético é campeão nesse intervalo, que é aquele título do Suárez e tal. E aí depois volta o Griezmann. Então o Griezmann também não estava na final de 14 da Champions, mas estava na de 16. E ele tem um lance decisivo ali, né? Diga-se passagem, acaba falhando ali. Eu não tô julgando o Griezmann como jogador enquanto isso, mas na construção desse símbolo, o Griezmann falhou num momento decisivo. O Griezmann poderia ter sido o melhor do mundo em 2018, eu acho que seria justo se ele ganhasse, e seria justo se o Cristiano ganhasse também. Não era justo o Modric ganhar, mas o Griezmann foi campeão da Europa League, campeão do mundo, jogando uma barbaridade e acabou não ganhando. Poderia ter sido, como para muitos o Neymar poderia ter sido em 2015. Eu discordo. Acho que o Messi foi eleito em 2015 com toda a justiça do mundo e inclusive pode ser tema até de um Polêmicas Vazias aqui depois. O Neymar é um injustiçado no prêmio de 2015 e aí a gente vai esmiuçar, mas é a minha resposta antecipada e aí eu vou explicar por que no programa, que eu acabei de estragar, né? Não, vai sim, para as pessoas entenderem o argumento. Guarda esse programa aí. Ou então você bota um censura aqui na edição e não deixa eu dizer o resultado do programa, que eu acabei de dizer aqui, mas você não soube, porque a edição te fudeu. Então vamos lá. O Griezmann tem uma parada que o Neymar talvez tenha, mas não em nível de atuação, mas por conta de lesão e de uma relação tóxica que foi com o PSG. Mas o Griezmann, ele diminui um pouco de tamanho de avaliação quando ele vai pro Barcelona, que a passagem é horrenda, né? A passagem do Griezmann pelo Barcelona, ela é horrorosa. E justamente depois, o Abidal chegou a falar sobre isso, que o então presidente do Barcelona meio que teve que fazer uma escolha ali, né? Ele podia repatriar o Neymar ou contratar o Griezmann. Quiseram gastar o dinheiro no Griezmann e o próprio Abidal falou, cara, por mim tinha contratado o Neymar e tal. E o Griezmann claramente não deu certo. O Neymar queria sair, não saiu, depois levou o PSG pra final da Champions, acabou perdendo a Champions e tal, depois chegou no outra semifinal. Fez alguns jogos muito bons, assim, bola por bola. A passagem do Neymar no PSG, ela é muito melhor, 1 milhão de vezes melhor que a passagem do Griezmann pelo Barcelona na bola. Isso sem contar que o Neymar é a maior transação da história do futebol ainda, né? Ele gera muito mais interesse nas pessoas, ele desperta muito mais interesse nas pessoas, ele nunca foi reserva, né, na carreira, isso já aconteceu com o Griezmann, ele é muito mais importante em mais lugares, a contar que ele é um dos jogadores mais importantes da história recente do Barcelona, isso é evidente, ele é um dos jogadores mais importantes da história da seleção, do Santos nem se fala, e ele é um dos jogadores mais relevantes da história do PSG, por mais que o negócio como um todo, você olha hoje e fala, não rolou. O Griezmann, ele é
é muito importante para a história da seleção francesa e em clubes ele dá muito certo no Atlético de Madrid. Na Real Sociedad, acho que o recorte ali, não dá pra gente falar que ele é um supra-sumo na história da Real Sociedad, e a história do Barcelona claramente não funcionou. Se a gente for olhar do ponto de vista individual, e de novo, o fato do melhor não tá em discussão aqui, o Neymar ele vai ser melhor do que o Griezmann em quase tudo, né? Ele é mais rápido, ele é um melhor passador, ele é um melhor driblador, ele é um melhor finalizador, ele é mais decisivo, e tudo isso vai construindo na cabeça das pessoas um personagem maior e mais importante. Portanto, essa discussão aqui que eu entendo que as pessoas têm, falam, mas ele é campeão do mundo, ele tá sempre disponível, ele joga muito bem pela França. Dito isto, o Griezmann, a impressão que dá, e aí a gente precisa entender fora da bolha, tá? Nós aqui na bolha do futebol, a gente tem a obrigação de olhar pro Griezmann como um cara gigantesco. E aí é aquela história do craque oculto, ou do jogador subvalorizado, do jogador onipresente, que se doa pelo time, mas que parece estar sempre à sombra de alguém, né? Na França, foi a sombra do Mbappé. No Barcelona, a coisa não funcionou. No Atlético de Madrid, beleza, ele acho que de fato ele é o cara ali, abaixo, obviamente, do personagem Simeone. O Neymar, ele conseguiu... Primeiro, ele fez parte do maior trio de ataque da história recente do futebol moderno. Eu não vou dizer que é o maior ataque da história, apesar de eu já ter dito isso no Polêmicas Vazias, mas, para ser mais conservador, o Neymar, ele faz parte do melhor ataque da era moderna do futebol. Então, toda vez que você falar do trio MSN, você vai obrigatoriamente falar do Neymar. Toda vez que você falar da maior transação da história do futebol, até o momento, você vai falar do Neymar. E aí vai ficar discutindo, mas eu acho que é injusto, mas eu acho que é justo, mas ele é nem mídia, mas ele não rolou, mas ele podia ter sido mais. Ele gera muito mais interesse nas pessoas, porque ele é mais relevante, porque ele é maior para o futebol do que o Griezmann. Mesmo que você diga, mas o Griezmann ganhou pela seleção, o Griezmann não tem muito menos lesão, o Griezmann respeita mais o jogo. Aí você vai começar a ir nas entrelinhas para tentar confirmar um negócio que não existe. Se você discute assim, Neymar ou Modric, aí tudo bem, tá falando de um cara que tem 5 Champions, que pegou a Croácia e levou para uma semifinal de Copa e para uma decisão de Copa do Mundo, um cara com uma constância absurda. Aí, de fato, o jogo vai ter que olhar para esse cara e falar, o Modric, ele tá nas discussões sempre ali na seleção do século, o Modric vai estar brigando para entrar, o Neymar também. O Griezmann não, não vai ter debate, ninguém vai ficar discutindo qual lugar que o Griezmann vai estar na seleção do século XXI, ele não vai nem brigar para estar na seleção do século XXI, por mais que seja um baita jogador, mas não vai. O Neymar pode ficar fora, pode ser que ele fique fora, mas ele vai brigar firme para estar ali. Ele, durante um tempo, ele era o sucessor do legado Messi e Cristiano Ronaldo, ele era tratado como, depois desses dois, ele é o melhor jogador do planeta, durante várias temporadas seguidas. O Griezmann tem aquela história do tá sempre atuando bem, repetidamente, que você é obrigado a olhar e falar, eu acho que esse cara é injustiçado aqui, vamos dar uma revisada? E aí vai entender que, de fato, ele merece mais holofote. Mas mesmo assim, os holofotes pro Griezmann vão ser sempre menores do que os holofotes pro Neymar, a não ser que você esteja em Madrid. Aí, realmente, o Griezmann vai ter mais holofotes e, olha lá, dependendo do lugar em Madrid. Então, no geral, o Neymar, ele foi mais promissor na base, ele deu o resultado mais rápido, ele atingiu um topo muito maior, ele gerou muito mais impacto nas pessoas, ele mexe muito mais com as pessoas, ele emociona muito mais as pessoas e, na história do futebol, ele vai ser mais lembrado do que o Griezmann. Mas não ganhou a Copa do Mundo. Ok, até o momento, né? Porque ainda tem uma Copa aí pra disputar, pode ser que aconteça. Mas mesmo assim, se o critério fosse ganhou a Copa do Mundo, já é maior, aí acabou-se, aí era fácil, né? A gente ia estar falando aqui de um monte de gente, e esses aqui ganharam Copa são maiores, esses aqui não ganharam Copa são menores. E não é assim, né? A gente tem que ir pros argumentos. Então, é isso. Lembrando o seguinte, o Mauro Betti recentemente deu uma entrevista ao Charla Podcast, e ele conta lá numa discussão, inclusive que envolve o Ronaldinho Gaúcho e Neymar, eles estão falando sobre o lugar do Neymar na história do futebol brasileiro e tal. E aí ele lembra o seguinte, cara, eu conversei com alguns campeões do mundo, e aí ele não cita exatamente quantos e quais, todos, mas caras de todas as seleções brasileiras campeões do mundo. E vários deles, vários, a maioria, eles dizem o seguinte, cara, o Neymar jogaria em qualquer uma dessas seleções. Quem sairia eu não sei, mas ele jogaria. Inclusive, dito pelo Mauro Betti, alguns desses confidenciaram em off, ou seja, fora do ar, falou, cara, eu não quis dizer no ar não, mas eu daria a minha camisa pra ele jogar. Ele jogaria no meu lugar. Então a gente tá falando de um cara que é enorme, que pode não ter os títulos na seleção do tamanho que ele tem. Mas, e o Neymar, a gente já falou isso algumas vezes, né? Ele foi o craque da seleção brasileira mais solitário dos últimos anos, assim. Outras gerações sempre davam suporte ali pros fora de série, ou tinham 3, 4 fora de série ao mesmo tempo. O Neymar, ele ficou boa parte do tempo sozinho. O Griezmann faz parte aí de uma das grandes gerações da história da França. Se você olhar em distribuição de talento, talvez seja a mais equilibrada e talentosa geração da França de todos os tempos. Inclusive,
talvez mais até que o time de 98, se a gente for olhar a média geral dos talentos distribuídos, mas acho que tem briga. Então assim, num geral, palmas pro Griezmann, muito bom, mas ele não é nem melhor e nem maior que o Neymar, mesmo que o seu hate para o Neymar diga o contrário. E o hate também fala sobre gigantismo, né? Só é odiado quem é muito grande. Dito isso, Neymar. Um abraço, né? Agora vocês briguem aí nos comentários, porque eu, particularmente, não vou olhar nenhum. Sim, a produção faz isso, né? Edu fará, né? Eu não farei. E eu digo isso sem nenhum pudor. É nóis.